Gramática pulsional. Ele é um manipulador. Eu sou um manipulador. Ele é um drogado. Eu tenho um vício. Ele é um doente. Eu estou sofrendo. Ele é um vagabundo. Eu não consigo parar sozinho. Ele é um fraco. Eu vou desistir. Ele prefere a droga. Com ela eu sou mais eu. Eu sinto uma pressão na minha cabeça. Toda a gente, toda a família, a cidade inteira, todos me acusam. Só mais um gole, só mais um trago, só mais um pega, só mais um teco, só mais uma dose, só mais um tiro. Só mais um respiro. Respiro, respiro, respiro. Só por hoje. Só mais um pouco disso que me faz vivo. E qual é a razão de viver assim? Eu não sei. Talvez porque algo lá dentro ainda pulsa. Drogados, manipuladores, violentos, criminosos, viciados, irresponsáveis, vagabundos, nóias. São estes alguns dos adjetivos que estruturam o discurso social do senso comum e dão forma à cultura higienista da mesma maneira que, custosamente, atravessam a subjetividade dos usuários de substâncias psicoativas em situação de rua. Basta poucos instantes de escuta e aproximação para perceber a fragilidade desses sujeitos. Tendo a saúde debilitada pela ausência de condições sociais e sanitárias mínimas, esta população torna-se ainda mais vulnerável no contexto da pandemia causada pela Covid-19. Neste vídeo, vamos dialogar sobre este tema com a enfermeira Kátia Muniz Amirati, formada pela Universidade Federal de São Paulo, tem pós-graduação em Saúde da Família e Comunidade. É especialista em enfermagem em saúde mental e psiquiátrica. Foi enfermeira da equipe do consultório de rua pelo Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto. Autora de material didático do curso de atenção integral à saúde da pessoa em situação de rua. Atualmente é enfermeira de um centro de atenção psicossocial, CAPS Adulto. Participa do projeto de extensão A Cor da Rua, da Universidade Federal de São Paulo. Olá, Kátia, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Fernanda, tudo bom? Tudo bem. Então, no vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre a saúde da população em situação de rua no contexto da Covid-19. A população em situação de rua, pelo que a gente, tanto pela nossa experiência quanto pelas pesquisas, a gente vai observando os agravos de saúde, né, os graves problemas de saúde. Acho que a gente poderia começar, antes de entrar nas questões da Covid, falar um pouco sobre esta condição de saúde. Eu estava me recordando de um trecho, Kátia, que está num livro, num texto do Freud de 1918, que eu acho que pode ser um interessante disparador aqui para a nossa conversa. O texto diz o seguinte: a consciência da sociedade irá despertar e fará com que se lembre de que o pobre deve ter tanto direito à assistência à sua mente, quanto dispõe agora de auxílio oferecido pela cirurgia a fim de salvar a sua vida. De que as neuroses ameaçam a saúde pública não menos do que a tuberculose. Um texto de 1918 e que traz aí uma preocupação do Freud sobre as questões que envolvem a saúde aqui do que ele se refere como um pobre. Mas quando a gente vai olhando a condição de rua, a gente vê que tanto os agravos da saúde mental quanto os agravos clínicos, eles desafiam as equipes de saúde e fragilizam ainda mais a população em situação de rua. Você, com a sua experiência como trabalhadora da saúde, como é que você vê essa questão da saúde da população em situação de rua? Então, Fernanda, acho que é um texto muito atual, né, que traz questões sobre a saúde mental, o adoecimento, o sofrimento mental, né, na rua.
E as questões clínicas, né? Eu acho que, enquanto trabalhadora, a nossa clínica, o dia a dia de trabalho, vai mostrando para a gente as maiores prevalências no adoecimento da rua, né? Então, a gente percebe uma prevalência bastante alta de pessoas em situação de rua com transtornos mentais, e transtornos mentais bastante graves, então a gente vai dizendo, né, os psicóticos em situação de rua, que com certeza constitui um grande desafio no cuidado, né, e aí quando eu vou falando psicótico, a gente remete aí muitas vezes àquela nossa ideia, que é aquela figura, né, que nos centros urbanos remete ao homem do saco, né, então aquela pessoa que come lixo do lixo, anda com várias coisas, acumula muitos sacos, objetos, né, enfim, que é a sua vida, a sua mala, né, a sua casa. Então, a gente está dizendo dessas pessoas, a gente está dizendo de uma prevalência muito alta das infecções sexualmente transmissíveis. A gente está dizendo de uma prevalência alta das doenças respiratórias, em especial a tuberculose, né? Então, a gente sabe que a população em situação de rua tem um risco de adoecimento quase 60 vezes maior para a tuberculose do que a população geral. A gente está falando de doenças de peles, infestações muito relacionadas com as condições de higiene da população em situação de rua, então, não acesso ao banho, né? O não acesso a uma troca de roupa, então a gente está dizendo da escabiose, a gente está falando da pediculose, né, sarna, piolho, a gente tem uma prevalência bastante alta de pessoas com sequelas de acidentes, né, então atropelamentos, e aí pessoas que ficam nos hospitais e às vezes recebem alta precoce, né, então não conseguem fazer um pós-operatório adequado e ficam com sequelas, uma perna mais torta, um braço mais curto, enfim, né? E a gente está falando também de uso de substância bastante importante, né, nas pessoas em situação de rua. Acho que é importante destacar que a substância mais usada da população em situação de rua é disparadamente o álcool, né? Isso é um grande desafio para a gente pensar o cuidado, né? Então, a distribuição do uso do álcool na população de rua não se diferencia muito em relação à idade das pessoas, né? Então, você tem muitos jovens, né? E os idosos fazendo uso de álcool. E acho que é importante trazer uma informação que na pesquisa que foi feita aqui em São Paulo em 2015 pela prefeitura, é a pesquisa que traz caracterização da população em situação de rua, ela traz, a população em situação de rua não refere, né, não traz o álcool e a droga ilícita como uma questão de saúde, né? Eles trazem outras questões, como as questões de saúde bucal, a sequela dos acidentes, o HIV, mas eles não autorreferem a questão do uso, né, de substância como um problema. Eu acho que isso é uma questão para a gente trazer, porque isso vai impactar nas ofertas de cuidado para essa população e o quanto a população de rua entende que o uso de substância talvez seja uma consequência da condição de vida a qual ela está submetida, né? Então, é como se fosse eu preciso fazer uso para dar conta de estar nessa situação, para dar conta do frio, para dar conta da violência, de todas os direitos que são negados a mim, né? O que muda a questão do estigma, que a compreensão da sociedade é de que essa pessoa foi para a rua por conta do uso da substância. E quando a gente escuta verdadeiramente as pessoas, evidentemente que pode até ser que tenha esse uso, que acontecesse esse uso, mas a condição crônica, a condição daquela, como a gente vê, ela vai se acentuar quando a pessoa chega em situação de rua, né? Acho que esse é um fator importante. E eu acho que é importante como é que o poder público, né, e como é que as políticas públicas olham, né, para esse uso,
né? Uhum. E quais são as ofertas, né, que são feitas da gente necessariamente, né, precisa pensar que o nosso olhar tem que ser um olhar de uma clínica ampliada do cuidado, né, Exato. pensando a saúde, né, então assim, não dá para a gente olhar pelo uso de substâncias e olhar para a substância, né, e não dá para a gente olhar apenas para este uso, por esse consumo, sem a gente olhar de uma maneira mais ampliada quais são as condições que essa pessoa está submetida. Então, as condições de moradia, no caso da rua, a ausência de moradia, né? Uhum. Como que a gente olha essas ofertas para o trabalho, como a gente olha, né, ofertas de trabalho e geração de renda, que a gente não precisa necessariamente falar de um trabalho formal, com carteira assinada, mas que outras possibilidades de geração de renda, né, essa pessoa tem. Como que a gente olha para a intersetorialidade? Não dá para a gente cuidar das questões relacionadas com álcool e drogas sem a gente trabalhar com as várias secretarias envolvidas, ou os vários setores, com a sociedade civil envolvida nesse cuidado, nesse olhar. Bom, Kátia, o que a gente acho que é importante a gente resgatar que no outro processo, né, claro, com diferenças muito brutais do que a gente vive hoje, que foi a epidemia do HIV/AIDS, a estratégia da redução de danos nasce nessa, nesse contexto, né? E hoje a gente vai vendo que o isolamento, a aproximação e a redução de danos ainda pode ser uma estratégia com a população em situação de rua. Como que você vê essa questão da redução de danos no contexto da pandemia? Então, eu acho que a redução de danos, né, ela precisa ser vista como uma ética de cuidado, né? Acho que para além que como foi iniciada, né, eu acho que foi iniciada aí pensando na distribuição de seringas, né, na oferta de água. Eu acho que a gente tem muitas possibilidades, né, de por meio da redução de danos hoje, né, pensando no protagonismo do usuário, pensando no cuidado desse usuário, né, nessa relação de aproximação que é estabelecida entre o trabalhador e o usuário. Quando eu falo usuário, eu estou falando de paciente, eu estou falando, enfim, né, Do sujeito, né? Do do sujeito. sujeito, né, a redução de danos enquanto uma ética de respeito à liberdade do outro, uma ética de aproximação, de levar em conta o que o outro, né, quer para sua vida, né? Então, sem ações prescritivas, sem ações que coloca o profissional numa relação de domínio, né, de poder. Eu acho que hoje a gente tem muitas estratégias, né, por exemplo, a distribuição de água para as pessoas, né, em situação de rua, pessoas que têm uma privação de alimentação, de hidratação, é uma importante ação de redução de danos, né? É uma importante ação para as pessoas que estão sob efeito de substâncias, então o quanto elas precisam ter garantida a alimentação, né, para você manter um suporte, um aporte calórico, para que ela consiga desenvolver aí as atividades, né? Então acho que quem sabe, né, se a gente consegue caminhar, apesar de ser uma diretriz, né, sempre ter sido uma diretriz para a atenção básica, para a saúde mental, a questão da redução de danos, ainda hoje a gente tem uma dificuldade nessa implantação, né? Ainda a gente trabalha numa lógica de eu sei o que o outro precisa, né? E a nossa escuta ainda precisa ser treinada e cuidada para verdadeiramente levar em conta os desejos, né? E as escolhas. É claro que as escolhas você precisa ter opções, né? Você precisa oferecer estratégias variadas para a gente poder dizer esta pessoa não quis isto, né? Então ela Uhum. não quis isto, mas ela quer aquilo, né? E a gente precisa garantir que aquilo também seja uma oferta.
A gente vai olhando, então, que é muito maior e mais danoso que o uso da substância é a incapacidade de construção de dispositivos de cuidado e acolhimento que não reproduzam essa lógica asilar, né, essa lógica manicomial de confinamento e de agrupamento que vai intensificar as questões não só de saúde, mas questões de ordem de organização e de possibilidade de ruptura com isso. Acho que esse é um ponto bastante interessante para a gente conversar aqui. Você dizia sobre a questão da concepção da saúde numa perspectiva ampliada, né? Então, se a gente pensa a saúde nessa perspectiva ampliada, se a gente olha para a saúde e tem uma concepção de que a saúde não é só a ausência de doenças, eu acho que o grupo populacional, pessoa em situação de rua, deixa essa perspectiva ainda mais evidente a sua importância de pensar na articulação, né? Porque se a saúde não é a ausência de doença, a saúde é essa visão mais ampla, é necessário pensar políticas integradas de acesso à moradia, acesso à educação, acesso à cultura, e esse grupo, população em situação de rua, como ele vive de maneira subhumana, a gente costuma olhar para a sua dimensão mais emergencial e assistencial e se esquece que essa pessoa é um sujeito, né? Tira a sua humanidade. Eu acho que a gente vai dizendo de grupos em situação de rua, né? Grupos muito diversos, inclusive, de pessoas em situação de rua, né? Uhum. Eu acho que quando a gente vai olhando a caracterização ou na nossa prática de cuidado, de trabalho, a gente vai olhando quem é que está na rua, quem é essa população, cada vez fica mais claro a importância da gente pensar numa proposta de cuidado individualizado, integral. A população de rua, ela é muito diversa, né? É muito diversa na sua condição de saúde, é muito diversa na sua história de vida, é muito diversa na sua experiência do trabalho, nas relações familiares, no histórico de internação, enfim, eu acho que todas essas variáveis faz com que a gente precise olhar, e não adianta a gente cuidar da tuberculose se aquela pessoa não tem para onde ficar, ou onde se alimentar e ter uma segurança alimentar. Não adianta a gente olhar e garantir que aquela pessoa cuide e vá todos os dias no serviço de saúde cuidar daquela ferida que está enorme, que a gente tem que olhar para ela, se aquela pessoa minimamente não tem um espaço de garantia da higiene dela, para que ela limpe a sua pele, para que ela consiga fazer o seu repouso, para ajudar nessa circulação do sangue, enfim. Então, os cuidados, eles precisam estar necessariamente articulados entre vários setores. Tá certo. Bom, Kátia, o tema saúde, no contexto da pandemia, suscita aí muitas reflexões, né? Muitas questões. Atravessamos a sociedade como um todo atravessa uma pandemia e todas as vicissitudes e dificuldades que estão postas nesse contexto. Imagino que para a população em situação de rua a situação seja ainda mais desafiadora, dado que o isolamento social e o distanciamento social é a estratégia posta para mitigar aí a expansão e o crescimento da doença. Essas pessoas não têm a condição mínima de isolamento. Como tem sido, como você tem percebido a questão da saúde no contexto da pandemia? Então, Fernanda, eu acho que assim, a gente tem os nossos velhos desafios, né, que foram agravados e que permanecem, né, durante a pandemia, como situações do tipo descontinuidade, né, das políticas públicas, né, uma constante descontinuidade das políticas públicas. A questão da violência na rua, a violência simbólica, a violência física, psíquica, a violência institucional, o desafio do cuidado de pessoas com perda de autonomia, né, autonomia física, pessoas com quadros de AVC,
sequelados, quadros de pessoas com demência, né? E pensar espaços de cuidado, quais são esses espaços de cuidado, com apoio, supervisionado, com equipe de saúde, com equipe de assistência social. Então, acho que esses são alguns dos velhos, e aqui daria para a gente ficar aqui a nossa manhã inteira e tarde inteira falando sobre esses desafios. Eu acho que a pandemia, ela escancara, né? Escancara algumas questões relacionadas, apesar da gente ter tido alguns, acho que avanços, né? Relacionados com isso. Então, houve um aumento da oferta de espaços de lavagem e secagem de roupa, pontos de distribuição de água potável na cidade, uma confecção e distribuição de máscaras para a população em situação de rua, quem está na rua ou quem está nas calçadas e quem está dentro dos serviços da assistência, né? Distribuição de kits de higiene, distribuição de alimentação. Então, apesar de todas essas ofertas, todas essas, acho que conquistas para a rua, né? Porque são frutos de uma intensa mobilização social, participação social, né? E da sociedade civil, né? Cobrando o poder público. A gente tem situações na pandemia como a condição dos centros de acolhida na nossa cidade, né? Então, centros de acolhida com uma grande quantidade de pessoas em situação de rua, então, que dificulta esse distanciamento, né? Essa organização, inclusive, do espaçamento das camas, né? Então, acho que essa é uma questão que a gente precisa olhar. Questões simples, né? Que parecem simples, mas para a rua torna-se muito complexa. Então, cadastramento no auxílio emergencial. Então, a população em situação de rua precisava ter um número de telefone celular para conseguir essa resposta, se o cadastro dele no auxílio emergencial tinha sido aprovado ou não. Acho que a gente tem questões agora, né, que a pandemia vem junto com as baixas temperaturas, né, com o inverno, então a gente tem essa questão, né, do frio, né, hoje é um dia que está muito frio, e aí a gente tem uma distribuição importante de cobertores pela prefeitura, pela sociedade civil, e ao mesmo tempo a gente tem essa prefeitura fazendo a limpeza da cidade e levando esses cobertores e levando a documentação, que é uma questão também na pandemia. Então, serviços essenciais, né, que para obtenção de documentação fechados, então a gente precisando pensar em outras alternativas para essa população conseguir acessar o RG dela, né, para ter, por exemplo, direito ao auxílio emergencial. Então, acho que são uma falta ou um processo muito moroso de estabelecer fluxos, né, entre os serviços da saúde, os serviços da assistência, para pensar no transporte, na identificação das pessoas com Covid, né? Eu acho que, claro, a gente teve abertura de 2 serviços aqui, né, na cidade, específicos para as pessoas com diagnóstico e com suspeita, né, de Covid. Então, muitas pessoas... As equipes, né, de consultório na rua foram intensificadas também, né? Sim, bem lembrado, Fernanda. A gente tem, né, nesse momento, 26 equipes de consultório na rua trabalhando de segunda a segunda, então o horário das equipes foi estendido, né, as equipes trabalham, tem equipes que trabalham até às 22 horas, né, justamente também por conta aí das baixas temperaturas, para identificar as pessoas com risco maior de hipotermia, né, e são as equipes de consultório na rua que têm cuidado, né, feito a testagem da população em situação de rua, junto com a UBS, né, com o posto de saúde, e cuidado dentro desses espaços, né, específicos também. Então, acho que o consultório na rua, com certeza, ele é uma equipe bastante potente de atenção básica para garantir a identificação precoce das pessoas com sintomas respiratórios, fazer o diagnóstico, encaminhar para serviço específico e fazer o cuidado para quem não precisa de uma hospitalização, apesar da gente ter um dado de 28 mortes de pessoas em situação de rua por Covid. Né? É importante dizer que a gente está gravando esse programa no dia 22/8, né, de 2020, e que a gente teve aí o registro da noite mais fria do ano, né? A gente ainda não sabe
as consequências desse frio todo, dessa frente fria agora nos próximos dias, das consequências para o agravo aí dos problemas que historicamente a gente enfrenta, né? O período baixas temperaturas sempre foi um grande desafio para os problemas respiratórios. No contexto agora da pandemia, a gente traz novas questões. Queria lembrar também, Kátia, acho importante a gente dizer, no contexto da saúde, de ações da sociedade civil, né? A gente acompanhou aí, a exemplo daquele programa Banho para Geral, as próprias ações assistenciais que a iniciativa de entidades religiosas, né? A gente tem aí a exemplo do Padre Júlio e outros grupos religiosos fazendo um importante trabalho também de sensibilização, rastreamento e auxílio nas condições de higiene para essa população. Acho importante a gente mencionar essa iniciativa da própria sociedade civil, vamos assim chamar, né? Porque a gente está falando aí de um número de uma população muito vulnerável, né? Acho que essa questão da abertura das igrejas, né? Acho que a abertura das igrejas para o acolhimento da população em situação de rua, né? Também, acho que é uma discussão. Tem várias iniciativas, né? Que acho que quem transita aí pela cidade deve ter visto, de garrafas, né? Com água e garrafas com sabão, né? Penduradas nas árvores, né? Para as pessoas em situação de rua poderem lavar as mãos, porque para nós parece muito óbvio, né? Essa questão do acesso à água, enfim, e a gente vai fazendo algumas orientações, né? E reproduzindo falas, e com a população em situação de rua é o tempo todo, mas a gente está falando de higiene, a gente está falando de que lugar para tomar água, que lugar para lavar a mão, que lugar para acessar o papel, né? A gente sabe que tem muitos serviços, né, com uma precariedade, né, de oferta em sabão, em água mesmo, né? A sociedade civil teve um papel fundamental, acho que teve nessa distribuição de alimentação também, né? Apesar de ter tido uma mudança, né, na movimentação de distribuição de comida nas ruas, as pessoas estão com medo, né, de sair, de se aglomerar, e a gente sabe que parar um carro para distribuir comida para a população em situação de rua é uma aglomeração, porque as pessoas precisam, né, disso, então, obviamente, elas vão se aproximar, então teve uma movimentação, mas eu acho que garantiu, a sociedade civil tem garantido, né, porque a gente ainda tem um longo caminho aí para percorrer, tem garantido várias estratégias e diminuir um pouco as vulnerabilidades e sofrimentos da rua. Ou seja, a gente ainda pode apostar embora a gente viva um momento profundamente hostil do ponto de vista das relações humanas, sociais e éticas, são essas pequenas ações também que vão demonstrando de que há um trabalho não voluntarista no sentido mais empobrecido do termo, mas uma ação de solidariedade, né? Uma solidariedade de classe, a gente pode assim dizer, para com a população em situação de rua. Bom, Kátia, eu gostaria que você pudesse aí trazer suas considerações finais para a gente ir fechando aqui a nossa entrevista. Eu acho que fica para mim, né, dessa nossa conversa, de que a saúde não pode ser tratada só na sua apreensão mais clínica e emergencial, é preciso olhar para as questões de saúde na sua dimensão estrutural, e de que a população em situação de rua, para além do estigma, né, que quando se fala em saúde da população em situação de rua, se olha para esse estigma moralizante, que é o uso de substâncias psicoativas ou da saúde mental, que sim, são questões que a gente enfrenta, nós que somos trabalhadoras da saúde, a gente sabe disso, mas que há um conjunto de outras questões que precisam ser articulados, né? Suas considerações, por favor. Eu acho que é importante trazer um pouco o conceito da redução de danos, né, Fernanda, para a gente falar um pouco sobre
a questão do protagonismo, né, da pessoa em situação de rua, né, no seu cuidado, né, o quanto que as nossas ações de saúde, elas não podem ser prescritivas, né, autoritárias, e não levar em conta, acho que os desejos, né, e as necessidades e a dinâmica, né, dessa população. Eu acho que é importante que a gente pensar um pouco como que a gente opera, como a gente faz esse cuidado em saúde, né, com a participação do outro, com respeito à liberdade do outro, de maneira interdisciplinar, né? Eu acho que não dá para a gente, e acho que tem sido um pouco isso, né, nos últimos anos, a gente olha para a rua como o louco e o drogado, né? Então a rua no imaginário geral, ou até nas discussões mesmo das grandes mídias, a rua é tratada como o louco e o drogado. E aí, como que a gente se aproxima mais dessa realidade, conhece verdadeiramente quem é a população em situação de rua, né? Ou se dispõe, né? Estar disponível para esse encontro, né? Esse encontro de afetos, de afetar-se com aquela situação, né? E consegue de verdade entender que a gente está falando de famílias, a gente está falando de crianças e adolescentes na rua, a gente está falando de gestantes, que é um grande desafio para a gente pensar no cuidado, né, na rua. A gente está falando, sim, de pessoas egressas de hospitais psiquiátricos que estão em situação de rua e que não conseguem, né, realizar o seu autocuidado de questões básicas, né, de alimentação, não conseguem buscar um espaço para tomar um banho, né, a gente está falando dessas pessoas, a gente está falando de um grande número de homens, né, desempregados, que estiveram há pouco tempo com as suas famílias, em suas casas, e um sofrimento importante de não conseguir, né, manter essa situação, e vai para a rua num objetivo de tentar possibilidades de sustento, de bicos. A gente está falando de pessoas em situação de rua que são trabalhadores informais, né? A grande maioria, diferente também do que o senso comum traz, né? Que as pessoas não trabalham. Então a gente está falando também, né? Do louco, do drogado e do vagabundo, aquele que não quer nenhum tipo de regra. Então acho que é muito importante. A gente precisa ter muita responsabilidade quando a gente fala da população em situação de rua, ou das populações em situação de rua, né? Se aproximando dela, entendendo as suas histórias, e só então a gente vai poder, de verdade, construir alternativas singulares de cuidado para cada uma delas. Tá certo, Kátia. Eu queria te agradecer muito e, nossa, tá posto o desafio. Acho que nós, como trabalhadoras da saúde e que atendemos essa população diariamente, a gente sabe o quanto de humanidade se perde nesse processo, né? O quanto de possibilidades criativas a gente vai enfrentando e o quanto fragilizada essa população está. E que o Sistema Único de Saúde, o SUS, vem buscando dar respostas para esta população através da ação dos seus trabalhadores. Quero agradecer a você como trabalhadora, que está aí trabalhando todos os dias, eu sei, e acho que fica aí o desafio para a gente pensar que nessa integração entre trabalhadores e população, a gente tem aí uma aliança muito forte e muito potente de construção de projetos de vida. Muito obrigada. Obrigada a você. Acho que a gente precisa estar junto cada vez mais, conversando, trocando, né? Acho que é muito desafiador, mas são muitas as possibilidades, né? Então a gente precisa seguir, né? Continuar acreditando. Obrigada.